E aí, chocolates, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Cauane e essas são as aleatoriedades da vida. Bom, chocolates, como vocês viram aí já no título do vídeo, eu vim trazer uma atualização zona de como foi o meu janeiro e sobre, na verdade, num grande geral, sobre como meu janeiro se desenvolveu nesse desafio anti-brain rot, anti-apodrecimento do cérebro, que eu já fiz um vídeo explicando as regras e explicando como esse desafio vai funcionar durante o ano, que eu vou deixar o link na descrição e eu vou fazer uma playlist no canal, então qualquer coisa é só entrar no canal e ir para a parte das playlists, lá vai ter uma playlist falando do desafio anti-brain rot, para vocês verem as regras do desafio, né, e as atualizações conforme elas forem saindo. Bom, agora terminamos janeiro, já estamos quase no meio de fevereiro, não é mesmo? Eu resolvi trazer isso agora, porque semana passada eu não gravei nenhum vídeo, vamos deixar um parênteses aqui. Semana passada eu não gravei nenhum vídeo, porque eu passei a semana inteira com o meu estômago doendo muito, do nível que eu não consegui fazer nada, a não ser trabalhar mesmo, porque eu era 100% obrigada, então não deu pra eu gravar, não consegui ficar bem o suficiente pra gravar. Então agora eu espero conseguir gravar bastante pra vocês e que não tenhamos mais dor de estômago. Enfim, voltando. Era pra esse vídeo, então, ter saído semana passada, mas como eu expliquei, não deu. Então eu tô gravando agora pra sair essa semana. Então vamos lá. O primeiro desafio do anti-brain rot, ele é sobre ler 45 minutos por dia, pelo menos, né? Vamos deixar aqui um grande pelo menos, porque tem dias que eu leio mais, tem dias que eu só consigo ler os 45 minutos, porque eu me forço a ler aqueles 45 minutos. E tem dias que simplesmente o dia acontece e é uma loucura e às vezes não dá certo. Em janeiro, eu só não li 45 minutos em um dia, que foi um dia que eu li, tipo, 5 minutos. Porque realmente não deu tempo. Eu estou muito orgulhosa, porque eu li todos os dias de janeiro, pelo menos um pouco. Então, apenas no dia 26 de janeiro, eu não li os 45 minutos, mas eu ainda assim li durante aquele dia. E eu acho isso muito bom pra gente continuar com o hábito de leitura, principalmente agora que tá bem prestes a começar o meu semestre, então eu não quero perder esse hábito de ler todos os dias, por isso eu pretendo continuar com esse desafio. Talvez, eu já vou deixar bem claro aqui, que talvez durante o semestre possa ser que eu veja que é necessário, não sei se essa frase tá boa, mas enfim, pode ser que eu ache necessário, durante o semestre, eu diminuir esse tempo de 45 para 15, que é o nível mais tranquilo do desafio, porque semestre é complicado. Eu faço faculdade de Química, então durante o semestre eu tenho que dividir o meu tempo de leitura entre as leituras que eu quero e as leituras que eu preciso fazer. Então, eu acho que talvez eu precise diminuir, mas isso aí a gente vai ver com calma quando acontecer. Quando for acontecendo o semestre, a gente olha e fala, não, tá bom, então aqui a gente precisa, aqui a gente não precisa. Então, bom. Mas durante janeiro, só dia 26, eu não li 45 minutos. Eu cumpri um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desafios. Eu li 10 livros, li 10 livros e cumpri 9 desafios com esses livros. O primeiro desafio que eu cumpri, os 4 primeiros desafios que eu cumpri, foi do desafio 4, que é o de consumo consciente, que é o ler pelo menos um livro das 10 seguintes categorias. Dos 10 seguintes gêneros, perdão. Eu li um de fantasia, que foi Modal Zushi, que eu não vou me aprofundar sobre o que são os livros, eu vou dar tipo um resumo bem resumido, porque eu falo deles em outros vídeos, em vlogs. Então, se você quiser saber a minha opinião, o que eu achei enquanto eu lia,
Eu recomendo assistir os vlogs do canal, num grande geral. Eu sempre falo de várias coisas que acontecem durante a minha semana, desde idas ao shopping, ao sebos daqui da minha cidade, né? Até problemas políticos que estão acontecendo, as minhas leituras principalmente, coisas que eu assisto e de vez em quando as coisas que acontecem na faculdade, porque de vez em quando tem alguma coisa fora da rotina. Então, o primeiro livro que eu li de desafio foi esse de fantasia. Aí teve um de ficção científica, que foi um infantil de ficção científica, porque fazia muito tempo que eu não lia um livro infantil. E eu gosto bastante de continuar lendo livros infantis, porque a gente consegue tirar ótimas reflexões desses livros quando a gente já é maior, porque a maior parte dos livros infantis foram escritos por adultos. Então ele tem um subtexto. Gente, tá complicado hoje pra falar, hein? A gente tem um subtexto que é muito interessante, que numa primeira lida a gente não consegue, tipo, pegar, porque a gente é pequeno, a gente vê a parte mais não rasa, mas tipo, a parte mais superficial das mensagens, no grande geral. Que foi O Outro Lado da Galáxia, que é uma ficção científica infantil sobre um ET que está na Terra e vai parar numa cidadezinha bem no interior. E aí lá descobrem que ele é ET, transformam ele em um símbolo da cidade para poder pique o que aconteceu com o ET de Varginha. E aí, só que nesse caso realmente é um ET. O de Varginha eu não sei, até porque dizem que ele está embaixo do Instituto de Química da Unicamp e até hoje eu não consegui entrar lá, então... Mas, enfim. E aí acontecem muitos momentos ali de situações humanas e como os humanos são voláteis e como os humanos são extremamente gananciosos, e eu acho isso muito interessante. Outro livro que eu li ainda nesse desafio foi um que se encaixou como romance, que foi um livro que eu rasguei cedo até umas horas, porque foi o livro O Roubo, da Paula Alexandra. Esse é o primeiro livro dela e também foi o primeiro livro que eu li dela, né? Eu nunca tinha lido nada da Paola. Eu já encontrei com ela na Bienal que eu fui em 2022, a Bienal de São Paulo, e eu encontrei com ela, inclusive eu tenho um livro autografado por ela, que não é o dela, mas ela é muito simpática, ela é muito gentil, e assim, eu amei ter conhecido ela, eu queria muito ler algo dela, só que até então eu não tinha, sei lá, não tinha vindo o feeling, assim, até porque os livros dela são todos históricos, né, de romance histórico, romance de época. E aí, como eles são romances de época, eu sou uma pessoa que eu gosto de romance de época, mas eu preciso estar no feeling pra ler algo de romance de época, porque senão eu vou ficar muito entediado. E eu li O Roubo, eu sabia que era de época, só que eu não sabia do que se tratava. E ele se trata de uma pirata, já começamos bem, eu adoro toda essa mitologia que a gente tem em volta de piratas, eu acho muito legal. E ela é uma pirata que tem que roubar uma máscara de carnaval, num carnaval que está acontecendo na Itália? Acho que é. Não vou saber, gente, perdão. Eu li isso bem no início de janeiro, eu realmente não lembro aonde exatamente é. Mas enfim, os personagens são maravilhosos. E eu não vou continuar aqui, porque eu já rasguei muita seda pra esse livro no vlog que eu fiz. Em algum dos vlogs que eu fiz. Eu faço muitos vlogs, gente. Falo muita coisa em muito lugar. Tá. E a última categoria do Desafio 4 que eu completei foi o livro de história ou política, que nesse caso foi Quem Traiu Anne Frank, que foi um livro que eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito da história da Anne Frank. Um dos meus livros favoritos da vida é o diário dela. Foi um dos primeiros livros que eu li. Toda vez que eu releio, eu choro de soluçar. É uma história muito emocionante pra mim. E eu tenho um apego simbólico nele muito grande, porque foi um dos livros que me introduziu à leitura, sabe? Então, eu gosto muito desse livro. E quando eu soube, há um bom tempo atrás, que existia um livro onde fizeram uma pesquisa
pra descobrir quem foi que delatou os Frank e o anexo secreto no geral, eu fiquei muito curiosa. Só que eu enrolei muito pra ler depois que eu tinha esse livro. E aí eu vim ler esse ano. E assim, a pesquisa de quem foi é realmente muito bem feita. Explora todas as possibilidades, trazendo os argumentos que colaboram para cada uma das teorias e os argumentos que negam cada uma das teorias, até a gente chegar no final. O problema não está na pesquisa, definitivamente. Só que a escrita da Rosemary, que é a autora do livro, é muito, muito enrolada. E ela fica dando voltas e voltas e voltas no mesmo ponto e deixando de explicar outros pontos, sabe? Então, tipo, tem coisa que ela só joga umas informações aleatórias na nossa cara e não... Então, tipo, não desenvolve. Outras ela fica dando voltas e voltas e voltas e realmente eu fiquei muito triste que eu não gostei desse livro. Bom, aí eu também completei três dos 4 tópicos do 5º desafio, que era ler um livro para cada formato. Então, eu li no caso, eu ouvi, né, um audiobook. Eu li um audiobook, né, que foi Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é conhecido como o primeiro romance abolicionista do Brasil. Eu gostei bastante, porque você tem um personagem maluco, e ele tem um final bem dramático, assim. Eu gostei bastante, na verdade. Eu fui ouvir, assim, que ele era rapidinho e tudo mais. Muito bom, tá? Muito bom. Aí, eu li uma graphic novel, que foi... Ah, não. A graphic novel já foi... Não, foi em janeiro mesmo. Eu li uma graphic novel, que foi o primeiro volume de Black Panther, Soul of a Machine, que é uma história do Pantera Negra, como eu disse. Uma história do Pantera Negra, que eu não sei se ela ainda está disponível para se adquirir na Amazon, mas os e-books dos 8 volumes, que até onde estavam eram todos os volumes daquela história, estavam disponíveis de graça, então eu peguei faz muito tempo, por isso que eu não sei dizer hoje em dia se ainda está disponível. Mas eu achei bem interessante, principalmente porque eu acho que eu enrolei tanto que eu resolvi ler na época certa. Porque, um grande resumo, o Pantera Negra, ele, além de ser o herói Pantera Negra, ele é o príncipe de Wakanda, né? O rei de Wakanda. E aí, ele vai com algumas pessoas de Wakanda para uma faculdade, porque essa faculdade vai fazer uma colaboração com as tecnologias e os estudos de Wakanda. Só que lá eles são atacados por um vilãozão lá, que é tipo uma inteligência artificial. E eu acho que esse é o momento perfeito para ler algo onde a inteligência artificial é vilã, porque eu acho que eu não preciso explicar muito, né? A gente tá numa época onde a gente tem que ficar lutando para saber o que é inteligência artificial ou não, que tá sendo um debate muito ferrenho sobre o uso de inteligência artificial ou não uso de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa que eu não gosto da ideia de a gente usar inteligência artificial para tudo. Na verdade, para a maior parte das coisas eu não acho legal, eu acho bem... Primeiro, eu acho esquisito, porque sempre saem uns negócios meio esquisitos, eu não gosto, eu sou meio aversa. Tipo, eu acho que existem sim formas de usar a inteligência artificial de uma forma boa, só que o ser humano não tá usando, então eu não gosto muito da ideia da inteligência artificial. Eu pretendo continuar, né, porque é rapidinho, os volumes são muito curtinhos, então eu devo acabar, são 8 volumes, eu devo acabar ainda esse ano. Tá. Aí, e o último que eu li foi um livro nacional, que, pra quem não viu o vídeo de regras, é um desafio que eu adaptei, porque, no caso, esse desafio inteiro do Anti-Brain Rot, ele foi criado por uma estadunidense. Então, nesse desafio em si, que seria ler um livro traduzido, para eles, o mais normal e o mais corriqueiro é ler livros nacionais deles. Então, pra gente, tipo, o mais comum é ler os livros traduzidos. Então,
fiz essa pequena troca. Que foi o livro Conectadas, da Clara Alves, que é um romance muito fofo, um romance young adult, muito, muito fofo. Eu amei, eu demorei bastante pra ler esse livro, porque tipo, foi um mega hype uns anos atrás. Mas eu realmente amei, as personagens são muito fofas, a história é muito querida, ainda mais se passa nesse universo nerd de jogos, que eu faço parte, porque eu adoro, eu amo jogos, e eu adoro essas coisas. Tipo, normalmente eu sou bem ruim em jogos, é só... Eu gosto mais de jogos que tem história, porque aí eu consigo descobrir a história. Eu adoro ficar falando sobre essas coisas por horas e horas, eu sou bem nerd de jogos. Mas enfim, foi isso. Aí, do desafio 6, que era o ler pelo menos um livro das seguintes categorias, eu li um livro de um autor não estadunidense, que no caso era uma autora, que foi Beijos e Croissants, que é da Anne-Sophie Johannes, eu não vou saber pronunciar o seu nome, porque você é francesa. Então, é um livro não estadunidense, de um país que, se eu não me engano, eu não tinha lido do ano passado para cá, eu não li nenhum livro francês. Então, ela é francesa, porém ela atualmente mora nos Estados Unidos. E é um livro de romance de uma bailarina com um rebelde sem causa. Eu detestei muito esse livro. Então, se vocês botarem no último vlog, vocês vão me ver falando por, tipo, 10 minutos, falando mal desse livro. Talvez um pouco mais. Mas eu odiei esse livro, então eu não vou entrar no mérito, porque senão esse vídeo vai ter 1 hora só de eu falando mal desse livro de novo. Eu já falei mal desse livro pra todo mundo que eu conheço, pra minha colega de quarto, pra os meus amigos, aqui no YouTube. Só faltou eu abrir uma live de repúdio, uma nota grandona de repúdio contra esse livro. Ele é muito ruim, eu detestei ele. Inclusive, se você gosta, tá tudo certo, essa é só a minha opinião, tá? E eu li um livro do Sudeste Asiático? Porque assim, o desafio é ler um livro do Sudeste Asiático ou do Norte da África. Só que, no meu caso, foi do Sudeste Asiático, que foi uma HQ também, que foi Flash, A Guerra dos Gorilas, que não tem muito o que eu falar. Ele é escrito pelo Francis Manapu, que ele é filipino. E as Filipinas, caso você não sabia, ele fica no Sudeste Asiático, agora você sabe. Enfim, minha única grande coisa com essa HQ é que eu sempre esqueço que o Barry, ele é loiro. O Barry Allen, ele ser loiro, pra mim, ele é uma grande quebra na Matrix. Porque não faz sentido na minha cabeça ele ser loiro, sabe? Ele tem toda a personalidade de um moreno sarcástico. Ele é moreno sarcástico na série da CW, ele é moreno sarcástico na maior parte das adaptações de audiovisual, exceto o desenho, só que no desenho ele normalmente tá com o capuz, né, no desenho da Liga da Justiça. Então eu sempre esqueço que ele é loiro. E aí toda vez que ele tirava a máscara e eu via ele loiro, eu fiquei tipo, quem é você? Aí depois eu parava e eu, meu Deus, é o Barry. Sim, era o Barry. Mas enfim. E também, todo mês tem um desafio, 2 desafios em específico, que é o 2 e o 3, tá? Que o 2 ele é ler um artigo ou ensaio sobre alguma coisa que você se interessa. Nesse caso, eu li um ensaio, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Esse ensaio, ele tá dentro de um livro de mesmo nome, então talvez vocês conheçam. Ele é um ensaio da autora sobre como homens sempre explicam, no grande geral, explicam tudo para as mulheres, mesmo eles não tendo conhecimento suficiente para isso, ignorando o fato de que talvez ela tenha o conhecimento para isso. Nesse caso, ela conta um relato sobre um dia que ela estava em um jantar desses, tipo, beneficente, chato pra caramba, e aí um cara parou ela e ele falou alguma coisa com ela, perguntou o que ela fazia. Ela falou que era escritora e que estava trabalhando num projeto específico, de um tema específico. E aí esse cara começou a falar para ela que você devia ler tal livro, porque esse cara blá 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 e fala muito bem. Detalhe, depois ele comenta que ele não leu o livro, que ele está se baseando numa resenha que ele tinha visto em um desses jornais estadunidenses grandes. E aí ela tá, tipo, ela deixa ele falar.
Até que a amiga dela, não, tipo, não, sério, que interessante. Até que a amiga dela vira pra ele e fala, então, sabe esse livro que você tá aí rasgando cedo e que você falou que não leu e que não sei o quê? Então, é dela. E aí ele fica com a maior cara de tacho, porque em nenhum momento passou... Tanto que ele se refere à autoria desse livro como um homem. E era dela. Então, assim, apenas um exemplo que eu acho que a maior parte de nós já passou por algo assim, de, tipo, um cara querer mostrar que é inteligente e começar a te explicar um bagulho que ele não domina, mas que você domina. E por algum motivo ele não te deixa falar, primeiro, e segundo, ele vai te contando como se você fosse uma criança de 3 anos de idade e não soubesse de nada, sabe? Como eu já disse nesse vídeo, eu faço faculdade, eu tô na área da química, e isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Então, assim, e eu sei que vai acontecer por muitas vezes, então eu achei interessante eu ler. Eu achei bem engraçadinho esse ensaio. Como eu disse, esse é um livro de ensaios, eu não li todos, eu li acho que metade, eu ainda não li o restante. Mas é isso. Esse foi o ensaio que eu escolhi para ler em janeiro, para começar o ano lembrando como é delicioso ser mulher no meio acadêmico. Então, e o terceiro desafio mensal é sempre ler um livro de um autor ou autora ou autore não branco para cada livro de autor, autora ou autore branco que você lê. No mês passado eu consegui fechar certinho. Então eu li 10 livros, foram 5 de autores brancos, 5 de autores não brancos. Autores não brancos. Então, vamos lá. Eu vou botar na ordem branco ou não branco, tá? O Roubo, Modal Zushi. O Outro Lado da Galáxia, Flash. Tress, A Garota do Mar Esmeralda, que eu não falei em nenhum momento, porque ele não se encaixou em nenhuma das categorias lá dos desafios. Úrsula. Quem Traiu Anne Frank. Conectadas. Beijos e Croissants. E Black Panther. Então, esses foram os livros que eu li em janeiro. Eu tô atualizando, assim que eu termino de ler o livro, eu tô atualizando no Twitter, o Livros com Chocolate Quente. Eu tô fazendo uma thread bonitinha dos livros que eu tô lendo, com a nota. Então, se vocês quiserem acompanhar, eu vou deixar o link dessa thread lá aqui no box de descrição. É isso. A atualização desse mês tá completa. Eu li, né, um dos livros que estavam na maratona do Esquilo. O outro eu comecei, eu ainda não terminei, mas eu li, vou ler, né? Não no tempo estabelecido, mas vou terminar de ler. Volto mês que vem, preferencialmente, eu vou tentar trazer no primeira segunda-feira do mês, todo mês, a atualização do que rolou no desafio anti-brainrot do mês anterior. Eu não vou prometer, porque a vida acontece, imprevistos acontecem, o canal, ele não é o meu trabalho em tempo integral, então eu faço faculdade, eu tenho trabalho por fora, né? No caso, eu trabalho para minha faculdade, para ganhar bolsa. Então, assim, eu vou tentar manter esse cronograma de todo primeiro segunda trazer esses. Mas, caso não seja na segunda, pode ser na terça. A gente vai vendo como a gente se acerta durante o semestre, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, por favor, isso me ajuda muito, me dá um ânimo muito grande para continuar vindo aqui. Deixem também nos comentários se vocês estão participando desse desafio, se vocês acharam esse desafio interessante. Não importa se você não começou ele ainda e pretende começar ele porque achou um desafio interessante. Todo momento é um momento. É um desafio muito legal pra gente, principalmente nessa era de timelines infinitas. A gente fica só scrollando e tentando arrumar um pouco de dopamina barata. Então, assim, é um desafio muito interessante. Se vocês quiserem fazer parte, como eu já disse, o vídeo de regras já está no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até a próxima.